Então vamos lá, vamos para mais um mapa de voo. É uma alegria que você está acompanhando a leitura da Bíblia inteira e chegou até aqui. Já chegou até Esdras, Neemias, Esther e agora nós vamos entrar nos poéticos. Os livros poéticos, eles são fantásticos, muito queridos. Eles são os trechos da Bíblia que talvez mais a gente se identifique, embora tenha alguns que também são chamados de livros de sabedoria, que estão nesse bloco, né? Que vai de Jó até Cantares. Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares na sequência que nós temos na nossa Bíblia. Então nós vamos fazer o mapa de voo de cada um dos livros, mas nesse primeiro eu quero falar um pouquinho sobre os livros poéticos de uma forma geral. Então, em primeiro lugar, quero citar o que o teólogo canadense J.I. Packer, o J.I. Packer, falou a respeito disso. Olha que coisa interessante, eu gosto dessas máximas porque elas nos ajudam a entender melhor esses textos. Ele diz o seguinte: o livro dos Salmos nos ensinam como adorar. Provérbios nos ensinam como nos comportar. Jó como sofrer. Cânticos de Salomão como amar. Eclesiastes como viver. Muito legal, né? E isso é bem um resumo daquilo que nós vamos encontrar nesses livros. Bom, nós vamos fazer o mapa de acordo com a sequência que ele está na nossa Bíblia. Então, o primeiro livro dos poéticos é Jó. Jó é um livro muito difícil porque ele é pouco estudado do jeito certo. A gente costuma ler os primeiros dois capítulos, 1 e 2, depois a gente pula para o 42 e não lê os debates, aquelas discussões entre Jó e seus amigos, depois Deus entra na conversa e tal. A gente acaba pulando isso ou não lendo isso com a devida atenção. E por isso que a gente não entende a história de Jó como ela deveria ser entendida. Então vai te ajudar muito aqui o nosso mapa geral, o resumo que a gente vai fazer. Eu falei que eu ia mostrar o esqueleto de Esdras, depois achei que era estranho, né? Agora de Jó a gente pode quase que literalmente falar, vou mostrar o esqueleto de Jó, porque com a devida vênia o homem estava um caco por causa do que aconteceu com ele. Mas como é que a gente entende essa história? Deixa eu te dar uma dica e eu creio que isso pode te ajudar. Vamos primeiro então para o resumo de Jó. O título que nós vamos dar para esse livro vai ser Jó quando as respostas não vêm. E você já vai entender por que temos esse título para Jó. Vamos dividi-lo. Primeiro, aquilo que a gente chama de os bastidores, capítulos 1 e 2. É a história que está acontecendo, Jó não sabe do que está acontecendo, tem uma discussão lá nas regiões celestiais, o diabo está contendendo com Deus a respeito de Jó, provocado pelo próprio Deus. Você já observou meu servo Jó? Viu como é que ele anda? Viu como é que ele teme a Deus? E aí Satanás começa a sugerir que ele teme a Deus porque Deus o valoriza, o protege, o privilegia. Então, nesses dois primeiros capítulos, que são o preâmbulo da história, nós vamos chamar de bastidores. Por que você teme a Deus? Porque essa é a pergunta que o diabo faz para Deus, né? Ele te teme porque o Senhor dá tudo o que ele precisa, mas tira o que ele tem para ver. Então você sabe o que aconteceu, capítulos 1 e 2. Aí dos capítulos 3 até o 37 são os debates. E aí a gente vai responder a pergunta: o que você pensa sobre Deus? Porque é isso que aqueles amigos e o próprio Jó vão discutir. E daqui a pouquinho eu vou mostrar como é que essa teologia deles é marcada. Até que então Deus entra na história, supostamente para dar uma resposta, porque Jó faz mais de 300 perguntas, ele e seus amigos, nas várias discussões, eles fazem mais de 300 perguntas. E aí Deus tem alguma coisa para dizer. Qual é a resposta que Deus dá? Interessante, Deus não dá nenhuma resposta a qualquer das perguntas que Jó e seus amigos fazem. E aí nós vamos entender o que é que Deus diz a respeito de si mesmo. E finalmente nós vamos encontrar o último capítulo, o 42, onde nós temos o desfecho. E aí nós vamos aprender de que respostas você precisa. Você fez tantas perguntas, Jó, os amigos dele também, o que você realmente precisa? Tendo visto esse panorama, é importante a gente explicar algumas coisas sobre o livro de Jó. Você vai perceber isso nos debates. O que vai acontecer é que os amigos de Jó vão tentar argumentar e tentar explicar o que está acontecendo com Jó. Então, primeiro, Jó faz uma abertura, amaldiçoando o dia do seu nascimento e começando a colocar para fora tudo aquilo que ele tem. É importante você perceber no livro de Jó, quando a gente lê só o capítulo 1 e 2 e depois pula para o 42, a gente acha que Jó não reclamou, que Jó não falou nada, que Jó não brigou com Deus, que Jó aceitou tudo passivamente. Mas o capítulo 3 de Jó começa com depois disse Jó, ou seja, depois do capítulo 1 e 2 vai ter coisas que Jó vai falar.
E ele vai pegar muito pesado, inclusive com Deus. Primeiro com seus amigos. Por quê? Você vai perceber nos debates, preste atenção quando você for ler, você vai perceber nos debates que os três, depois chegou um quarto lá, o Eliú, eles vão tentar explicar o que está acontecendo com Jó, a partir de uma lógica muito simples, até simplista. A ideia deles é a seguinte: quem teme a Deus, quem tem fé em Deus, não pode ter problema. Só tem problema, só recebe castigo, só recebe punição, ou só recebe coisas ruins na sua vida aqueles que são perversos. O justo, não pode acontecer isso. E aí eles começam a fazer essas insinuações a partir da sua teologia. Só que tem um problema. Jó sabe que ele é um homem justo. O próprio Deus falou isso dele no primeiro capítulo. Então Jó começa a ficar muito bravo, porque ele fala assim: olha, essa descrição que vocês estão fazendo, essa teologia que vocês estão defendendo, eu concordo com ela. Ele pensa a mesma coisa. O justo não sofre, o perverso é que sofre. Só que ele não consegue encaixar no seu caso. Por quê? Porque ele é justo e está sofrendo. Então, é nisso que se envolvem nessa discussão toda, até que chega uma hora que os amigos fazem acusações diretas. Você é um perverso, você é um pecador, confessa logo o que você fez de errado, porque aí Deus vai recuperar a sua situação e tudo vai voltar ao que era. Aí o Jó começa a discutir diretamente com Deus. E ele começa a questionar isso de Deus. Por que o senhor está fazendo isso comigo? Eu não mereço isso. Ou seja, no fim das contas, você vai perceber que todos eles tinham uma certa afinidade com aquilo que a gente chama hoje de teologia da prosperidade. O justo não pode sofrer, se alguém está sofrendo é porque pecou, o perverso é que sofre. E aí dá um nó na cabeça de todo mundo, inclusive na cabeça de Jó. E ele começa a fazer perguntas e até alguns ataques contra Deus, com reverência, mas dizendo: o senhor está errado, o senhor está fazendo alguma coisa que não devia ter feito. E eu não tenho nem com quem reclamar, o senhor é o Altíssimo, o senhor é o Poderoso, com quem que eu vou reclamar? E aí Deus entra na história. Aí Deus entra lá na frente, depois que todo mundo falou, e ele começa a fazer algumas perguntas. Perguntas assim sobre o mundo natural. Jó, me explica aí, já que você é tão sabido. Me explica como é que isso foi feito, como é que aquilo foi feito, como é que isso funciona, como é que aquilo funciona na natureza. Jó, você não entende nem das coisas naturais, como é que você vai entender dos mistérios profundos da soberania e da vontade de Deus? É muito interessante, portanto, que Deus não dá respostas, Deus não dá explicações, Deus se apresenta. Deus se apresenta como quem ele é. E a partir de que isso acontece, Jó não precisa mais de respostas. E aí o desfecho maravilhoso que você vai encontrar no último capítulo do livro é Jó dizendo assim: eu te conhecia só de ouvir falar, agora os meus olhos te veem. Então, quando você for ler, procure seguir esse raciocínio e vai ficar mais fácil de você entender. Você vai perceber que algumas coisas que os amigos de Jó falam são até corretas, mas não se aplicam ao caso de Jó. Tem coisas que eles falam que não são corretas, tem coisas que Jó fala que não são corretas, ou seja, eles estão elocubrando, filosofando sobre a vida. Inclusive o livro de Jó, assim como Provérbios e Eclesiastes, eles são chamados, além de livros poéticos, são chamados também de livros de sabedoria, ou livros de filosofia, porque é o ser humano discutindo, conversando a respeito da vida. O capítulo 1 e 2 e o último capítulo de Jó são uma narrativa, mas os capítulos 3 a 41 são todos em forma de poesia hebraica, mas poesia. Você talvez não vai perceber isso, porque na sua Bíblia em português, você não vai notar a diferença na fala. Mas é óbvio que tem poesia ali, tem muita figura de linguagem, tem muitas metáforas, muitas hipérboles, exageros, estilo de linguagem bem rebuscado, porque é toda uma poesia que está sendo feita ali. Bom, eu espero que você leia o livro inteiro de Jó. Vai ser muito interessante você ter contato, talvez pela primeira vez, com tudo o que está naquele livro, e você certamente há de tirar muitas informações relevantes para a sua vida. O livro de Jó não explica o sofrimento, não explica a origem do mal, o livro de Jó não explica os mistérios de Deus, o livro de Jó apresenta Deus como o personagem principal e como aquele que é suficiente. Se você conhece a Deus, você não precisa de tantas respostas quanto a gente imagina. Deus é a resposta. E é isso que o livro de Jó nos ensina. Então, ouça o livro inteiro, leia o livro inteiro, e a gente se vê daqui a pouco no livro de Salmos.